Boa noite, meus queridos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os queridos, todos os amados. Um prazer estar com vocês aí na transmissão, aqueles que sempre estão conosco. Kelly, Ike, que depois estava conosco junto com o Felipe, e os demais irmãos que estão aí. Deus abençoe a sua vida. É um prazer inoxidável, como diz, a presença de vocês sempre conosco. E nesse formato, a gente também tem comunhão. Eu gostaria de ler só alguns versículos aqui, para a gente já adentrar nosso culto. Bom estar na casa do Senhor. Salmo 139. Deus é onisciente, onipresente, ao mestre de canto, Salmo de Davi. O texto inicia assim, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já as conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo lá aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, graças te damos, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso nos formaste, me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a Tua mão o sabes muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e contra os Teus inimigos falam malícias. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Verso 23 e 24, queridos. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dizer o quê? Depois de ler o verso 1 ao verso 24 de Salmo 139. Mais do que explícito esse cuidado de Deus aqui, é a certeza que Ele sonda os nossos corações, e havendo algum caminho mau, Ele nos guia para o caminho eterno. E essa é a mensagem nesse momento para cada um de nós, sabendo que Ele sempre continuará cuidando de nós, sempre sondando os nossos corações, sempre nos protegendo de todas as coisas que viemos a acontecer, independente daquilo que estejamos passando. Ele está cuidando da gente, como foi parte da mensagem de domingo passado. Então, gostaria de fazer uma oração e a gente passar a parte da música, a parte do louvor. Pai querido, Pai amado, somos imensamente agradecidos por tamanho amor, tamanho carinho, tamanho cuidado, tamanha misericórdia, tamanha graça, Senhor. Não somos merecedores de nada, somos falhos, somos errantes,
Antes de estarmos aqui, Senhor, reunidos, estávamos errando, falhando, pecando. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, nossos atos que cometemos contra Ti, consciente, inconsciente, Senhor. Nos limpa, nos purifica, para que estejamos hoje, Senhor, com nossa mente, com nosso coração puro e limpo, para poder aprender mais uma porção da Tua palavra, para estarmos na Tua presença, Senhor, para Te louvar. Maravilhoso é estar aqui, Senhor, e é por isso que o Senhor separou esse momento e esse lugar, e a cada um de nós para estarmos aqui. Ouve, Senhor, a nossa música, nosso louvor é para Te exaltar, para Te glorificar. Estamos aqui para fazer isso, Senhor, porque Tu és o único que detém todo o louvor, toda a honra, toda a glória nesse lugar, nesse momento, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, também prepara nossos corações para ouvir a Tua palavra. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecido, certo que o Senhor está nesse lugar, certo que o Senhor falará profundamente aos nossos corações nessa noite. E também falará aos nossos irmãos que também estarão na transmissão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra E céu. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Muito obrigada por esse momento de louvor que nós tivemos, em adoração somente a Ti. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor abençoe a vida de Guto, Senhor, abençoe a ministração, a palavra que vai ser compartilhada e ministrada hoje, Senhor. Que tudo seja hoje, Senhor, não somente nesse domingo, mas em todos os momentos que nós nos reunimos para a honra e o louvor da Tua glória, Senhor. É o que eu te peço nesse momento e já te agradeço. Amém. As coisas aqui. Tem gente que vem com uma de coco, com essas coisas todas. É bem simplesinho. São as tecnologias. a tecnologia a gente improvisa. Ah, foi. Oi. 1, 2, teste. Oi. Tudo bem aí, ministro da sonoplastia? Então, gente, boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém. Hoje é domingo, né? Um dia. Deixa eu baixar aqui, vou acompanhar aqui, pessoal. Hoje é domingo, um dia que o Senhor separou para nós, para vivermos, para louvarmos, para adorarmos, para prestarmos culto a Ele, né? A gente, pelo menos aqui na nossa comunidade, nós começamos o domingo bem, porque a gente já começa pela manhã com a EBD, né? Escola Bíblica Dominical, todo... a gente já tem um aprendizado, né? Já inicia o domingo aprendendo sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho,
Hoje tivemos uma aula excelente com a professora Kim Edeli. E a gente está com outro ciclo, né, de estudos, mas isso aí a gente fala depois. E para não nos alongarmos aqui, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de João, normal, 3,16. João normal 3,16. Hoje o tema, né? O tema dessa noite é viciados em mediocridade. Vocês perceberem, né, quem viu o tema, tem 3 pessoas com algumas coisinhas na cabeça. Então ali são artes contemporâneas, né? Tem um mictório, tem uma bicicleta, uma roda de cabeça para baixo, tem uma outra coisa lá. Esses são os símbolos da mediocridade que às vezes estão na nossa mente, né? Então, vou pedir para que vocês leiam, ou para que vocês acompanhem aqui a leitura, João 3,16, é um texto muito conhecido por todos nós, né? Acho que toda vez, sempre, né, que alguém entra na igreja, está no Evangelho, eu acho que é o primeiro versículo que aprende, né, que é o Deus amou o mundo e tudo mais, porque é o versículo que a gente começa a evangelizar, né? Isso é muito bom. Então, vamos lá. Capítulo 3, versículo 16 de João. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse versículo aqui, essa parte que a gente leu, é continuidade de uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele foi um cara, né, que sabia muito da lei, era uma autoridade entre os judeus, e foi conversar com Jesus, perguntar, tirar algumas dúvidas. E mesmo sendo um mestre da lei, ele não entendeu muito do que Jesus falou. E muitas vezes isso acontece conosco também, né? E o que vem a ser, né, por que a ideia dos viciados em mediocridade? A mediocridade, ela é uma condição, né, de que é medíocre, aquilo que está na média, aquilo que está entre o magnífico e a pobreza. Aristóteles tem uma teoria, né, a teoria da justa medida, que há 2 extremos e que cada extremo, no caso, tem digamos, a miséria e a gula, né, e no meio a saciedade, a violência bruta e também a fraqueza, né? Então, no meio tem essa questão da justa medida. Só que nesse caso aqui, a questão da mediocridade é você não buscar ser melhor. Só que aqui não é o caso de Nicodemos. Esse não é o caso de Nicodemos. A questão toda aqui é que Deus amou o mundo de tal maneira para que
e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que também tem um contraponto aqui. Há pessoas que não aceitam o Filho de Deus. E aí acontece que muitas vezes a gente vive esse ponto de medíocre. Muitas vezes, mesmo sendo filhos de Deus, a gente tem essa mediocridade em nós. Aqui, o Nicodemos, ele estava tentando ter um contato com Cristo, aprender com Ele. Os apóstolos tiveram contato com Ele, tiveram intimidade com Ele. Outras pessoas nem quiseram chegar perto dele. Assim como, atualmente, tem muita gente que não quer saber de Cristo, né? Mas, assim como nós, cristãos, muitas vezes a gente acaba se esfriando. E esse esfriamento é causado pela mediocridade. E nós, como temos um relacionamento com Cristo, assim como nós temos um relacionamento com qualquer outra pessoa que nós convivemos, para que a gente possa ter um contato maior, o que a gente faz? A gente se relaciona mais, a gente quer ter mais contato, a gente quer ter mais intimidade com essa pessoa. Por que a gente quer? Porque a gente vê valor nela, porque a gente tem amor por ela. Mas porque muitas vezes nós mesmos cristãos, nós não nos relacionamos com Deus como devemos nos relacionar. E o relacionamento com Deus não é aquela coisa de... Hoje eu vou exemplificar agora aqui. Estava assistindo Fúria de Titãs hoje, né? Na temperatura máxima. Assistindo, quase não assistindo, né? Mas, enfim, fala um filme que trata de mitologia grega e tal. E conta a história de Perseu, né? Perseu é filho de Zeus. E eles não tinham esse contato todo, né? Aí só no final do filme, só tá um spoiler aqui, é filme de 2012, então já tem 10 anos de filme, então não é spoiler. Zeus abraça Perseu e tal, e Zeus morre. Bem muito fora do que é da mitologia, né? Que Zeus não morre, enfim. Mas esse contato entre Zeus e Perseu foi muito, sabe? Foi tão próximo, mas no final. E aí, Perseu, no finalzinho do filme também, mostra um certo carinho maior ao filho, Hélio. E aí, a gente vê que demonstra dá uma impressão de que eu perdi muito tempo sem me relacionar contigo, e agora... Só que já no final. Mas eu digo o seguinte: às vezes a gente não precisa disso tudo, passar por toda essa coisa que Perseu passou, né, e tantos outros personagens de mitologias passam, né, que principalmente na mitologia grega, que Zeus é pai de um monte de gente, seria basicamente o Mr. Krata da Grécia Antiga, né? Enfim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente não precisa estar ou aguardar tanta coisa para se relacionar com Deus. São coisas básicas. Basta o quê? Oração, leitura da palavra, intimidade e amor. Através da palavra, a gente conhece a Deus, a gente conhece os seus mandamentos, a gente conhece que tipo de postura Ele quer que tenhamos, a gente conhece que Ele é nosso Pai, a gente entende o quanto Ele nos amou, e aí realmente aqui a fala do próprio Cristo
dizendo que o Pai amou o mundo de tal maneira. E aqui a gente observa que a oração é a comunicação. Essa comunicação que a gente gosta de ter com pessoas que a gente ama. Normalmente a gente não passa um dia sem conversar com uma pessoa que mora na nossa casa. É quase nulo. Só se você tiver birra com a pessoa, um vira para um lado, outro vira para o outro. Mas acaba se comunicando. E a oração, ela acaba fazendo com que nós tenhamos mais proximidade de Deus. E tendo mais proximidade de Deus, a gente cria uma intimidade com Ele. E essa intimidade que a gente cria é algo muito bom, porque a gente se torna conhecido mais por Deus e a gente conhece mais a Deus. Antes eu tinha um certo medo, tinha muito medo de orar e acontecer alguma coisa, sabe? Tipo, acontecer alguma coisa assim que eu, ia, sei lá, um vento forte ou algo, digamos, sobrenatural e eu, sabe? Tinha muito medo e eu orava até certo ponto para que com isso, talvez isso não acontecesse. Mas quando a gente amadurece, a gente começa a perceber o quanto esse tipo de pensamento ele é um pensamento bem infantil. Porque quanto mais a gente tem intimidade com Deus, a gente sente o amor dele por nós. Né? E é uma via de mão dupla, só que uma via de mão dupla, porém com uma qualidade menor nossa. Porque o nosso amor para com Deus não tem nem comparação, né, do amor dele conosco e do nosso amor para com ele. Então, a gente tendo esse relacionamento com Deus, a gente vai saindo da mediocridade. E a gente tendo um relacionamento com o próximo também, a gente sai da mediocridade. Esse relacionamento com o próximo pode consistir em dois elementos, que é o afeto e o amor também. Então, quando a gente se relaciona com a pessoa, quando a gente quer casar com alguém, né, viver a vida com alguém, a gente começa a nutrir esse afeto, a gente começa a nutrir esse amor. Então, esse relacionamento interpessoal acaba se tornando algo positivo para ambos. Né? E aí, a gente observa o quanto nós melhoramos. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, claro, a gente vai observar seus defeitos, a gente vai observar suas qualidades, contudo, essa pessoa nos ensinará a ser melhores pessoas. Com isso a gente vai crescendo, com isso a gente vai se tornando uma pessoa melhor do que éramos antes. Né? Isso se o relacionamento for saudável, claro. Então, há muitas coisas que a gente deve aprender se relacionando com Deus, se relacionando com o próximo. Só que também tem uma certa questão. Tem uma passagem aqui na Bíblia que, quando Jesus fala que vai ser morto, tudo mais, e Pedro repreende a Cristo, né? E falando que eu vou contigo e tudo mais, e Jesus fala sobre o galo, né? Acontece que também nós temos essa capacidade de querer mudar Deus. Mas só uma capacidade de querer, claro, que a gente não muda Deus. Mas, às vezes, acontece coisas que não são da nossa vontade, acontecem coisas que não é do nosso gosto, e aí a gente fala, poxa Deus, e se fosse assim, se fosse daquele jeito?
Mesma coisa a gente fala, a gente tem no relacionamento com a pessoa, poxa, mas a pessoa é assim, seria melhor se ela fosse desse jeito. Só que isso tudo é egoísmo. Isso tudo é uma forma de nós enxergarmos a nós mesmos no objeto. Sendo que nós não somos bons assim também. Então, tem um cara que viveu na Inglaterra, o nome dele era William Morris. Ele viveu na Inglaterra entre 1834 e 1896. Ele foi um grande desenhista. Ele também fez parte da primeira... Ele foi um dos primeiros ativistas do socialismo na Inglaterra. E ele tinha um objetivo de mudar a cara de Londres. Ele tinha esse objetivo de colocar as coisas da cidade como se fosse sua imagem e semelhança. E ele não conseguiu. Ele não obteve isso. Graças a Deus, porque a história de William Morris... Vocês já viram Romero Brito? Já viram aqueles desenhos... É um pintor brasileiro, um desenho bem tosco, cheio colorido, um negócio feio. É feio mesmo. É horrível. E ele, esse William Morris, ele era um desenhista e ele desenhava papel de parede, né? E muitas coisas que ele queria fazer se transformavam basicamente naquela ideia de papel de parede, né? Tinha essa noção. E ele queria mudar Londres e graças a Deus não obteve êxito. E qual o motivo que ele não conseguiu? Porque ele não amou Londres como deveria amar. Eu vou parar aqui, a gente vai ler ali 1 João, agora não é o João normal, é a epístola. 1 João 3, 16 ao 18. Deus abençoe, Tiago. Então, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos as de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Beleza. Guardou aí? João 3, 16 a 19. Certo? 1 João. Obrigado. Agora não é João normal, não. Não é João normal? Pronto. Agora, vamos falar de uma outra coisa aqui. A gente falou de William Morris, né, que queria fazer essa mudança toda. Mas a gente vai falar de uma coisa que eu acho que todo mundo conhece, que é A Bela e a Fera. Vocês já assistiram o novo filme com... Qual é o nome daquela mulher? Com a Hermione? Emma Watson. Lembrei o nome dela aqui. Vocês nunca assistiram A Bela e a Fera, não? Foi, rapaz, vocês estão aonde? O novo não é tão novo assim, não. Mas Não, é novo mais ou menos, né? Ah, já assisti. Pronto, mas todo mundo conhece a história da Bela e a Fera. Não. Todo mundo conhece. Ah, o outro ali dizendo que não gosta de filme pop. Exato. Assistiu Sandman? Não. Ah, então eu não gosto mesmo. Aí... Então, a história da Bela e a Fera, ela é um contraponto, é um contraste ao que o William Morris fez. A Bela e a Fera, ela é uma história, um conto de fadas que é muito bom. E contos de fadas realmente são histórias que trazem uma moral, trazem alguma instrução para que a gente possa viver.
Tem uma frase muito legal do Chesterton que ele fala que os contos de fadas não foram escritos para dizer que dragões existem, mas para que possamos entender que dragões podem morrer. E aí, essa história da Bela e a Fera, ela é muito interessante porque a Bela, ela foi raptada, né, basicamente isso, ficou presa lá no castelo, e o cara, de fato, era um monstro. Mas acontece que a Bela amou tanto a Fera que aquele, como é o nome? Aquele feitiço que estava sobre o cara acabou se quebrando. E ele pôde se tornar homem novamente. Então, a gente observa que o amor do William Morris foi um amor que gostaria de ter algo em troca, mas o amor da Bela pela Fera foi algo genuíno. Ela não quis nada em troca. Então, o rapaz aqui acabou se transformando em homem novamente. E acontece que a nossa sociedade, a sociedade moderna, era um monstro. Com todas as coisas que a gente observa todos os dias, é um monstro. E nós fazemos parte desse monstro. Só que também, nós fazemos parte da sociedade, no entanto, nós temos uma visão, uma cosmovisão totalmente diferente daquilo que é mostrado aí. Nós enxergamos algo muito além. Nós enxergamos algo que vai além do físico, né? Hoje a gente falou sobre a transcendência. Transcendência. Eu fiquei pensando aqui, eu acho que falei errado, mas é transcendência, falamos sobre a metafísica, né? Isso aí, para quem teve na EBD hoje, quem não teve, não vai saber, né? Então, tem gravação aí também, tá lá no grupo da igreja, gente. É só um toque aqui, sabe? Só um toque. Apenas um toque no seu coração, já dizia a Fernanda Brum, né? Então, nós acreditamos que há algo além, nós acreditamos que tem algo muito maior do que isso que nos rodeia, que há uma realidade maior do que a própria realidade. E isso me remete às Crônicas de Nárnia, né? Para quem não leu o último livro, das Crônicas de Nárnia, a Nárnia ali seria como se fosse uma sombra daquilo que é a verdadeira Nárnia. Se Nárnia já é algo surreal, né? Imagine algo que poderia vir depois. E aí acontece que nós que temos essa visão, essa cosmovisão, essa visão que vai além daqui, a gente precisa oferecer isso à sociedade. A gente precisa oferecer essa transcendentalidade para as pessoas. A gente precisa mostrar que há algo além. Porque mesmo a gente tendo participação dessa sociedade monstruosa e não fazendo parte totalmente dela na questão de valores morais e éticos, nós fomos resgatados, né? E também seria muito bom, como fizeram conosco no passado, que possamos fazer com outras pessoas aqui também. Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de demonstração de amor, assim como a Bela fez com a Fera, um amor genuíno, nós também devemos fazer a mesma coisa com as pessoas com a sociedade no geral, né? Mostrar um amor genuíno a elas. E esse amor genuíno acaba fazendo com que a gente mostre a condição de fato, qual é a condição humana, qual é o tipo de condição que essas pessoas estão vivendo. E a solução é única, a solução é Cristo. Não tem nada além disso. E aí, acontece que
Se a gente observar, grandes nomes, principalmente nomes cristãos, grandes nomes que fizeram diferença na sociedade, né, que fizeram grande diferença na sua época, eles tinham os olhos não aqui. Os olhos deles estavam voltados para a eternidade. E quando a gente tem os olhos voltados para a eternidade, a gente deseja com que as pessoas aqui possam enxergar a eternidade também. E como é que nós fazemos isso? Nós mostramos a Cristo. E até parece assim algo bobo, né? Mas entregar uma sopa, entregar uma comida, entregar um agasalho, né? A gente faz por quê? Qual é a motivação? É só dar para o pessoal encher o bucho, se proteger do frio? É apenas isso? Não. Tem gente que faz apenas por isso. Mas o nosso propósito deve ser maior. Nosso propósito deve ser trazer, pelo menos, naquele momento, um conforto para aquela alma. Claro que a alimentação é importante, sim. A gente também tem que levar a palavra. Certo? Então, nós precisamos enxergar as pessoas, enxergar o mundo com os olhos voltados para a eternidade. Se a gente não tiver os olhos voltados para a eternidade, a gente vai fazer qualquer outra coisa. A gente pode fazer até essas coisas que um cristão faz, só que sem um propósito maior. E aqui a palavra do Senhor fala o seguinte, né? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então a gente precisa demonstrar esse amor. E o nosso papel é não impedir que os homens tenham contato com o transcendente. Não impedir. É ajudar a ter o contato com o divino. E se a gente acabar ajudando com que essas pessoas se afastem, né, a gente está também ajudando com que eles se afastem da fonte da própria virtude, né? E se a gente acabar se afastando de Deus, a gente acaba se afastando da fonte da vida. A gente não quer isso. E aí é onde existe uma certa mediocridade em nós. Que quando a gente não oferta a eternidade para as pessoas, a gente não oferta a transcendência para as pessoas, a gente não oferta Deus para essas pessoas, nós não é a pessoa que está na miséria, é o nosso coração que está. A pessoa pode estar sendo pobre lá, passando fome, mas o medíocre é aquele que não oferece a Deus. O medíocre é aquele que quer reter Deus para si. E assim como Aslan, né, nas Crônicas de Nárnia, que não é um leão domesticado, Deus não é um ser domesticado. A gente não tem posse de Deus, mas Deus tem posse de cada um de nós. Nós pertencemos a Ele. E nós devemos mostrar a condição humana, a condição de que o homem está perdido, a condição de que ele precisa ser encontrado. E também devemos apresentar 3 valores que o pessoal da antiguidade ele sempre defendia, né, que é a verdade, a bondade e a beleza. São os 3 valores cósmicos que são desde antes, né, de uma civilização cristã. E aí tem esses valores. Os gregos antigos sempre falavam sobre isso, defendiam esses 3 valores, que depois veio para o pessoal do medievo, né,
também trouxe para si, adotou esses 3 valores que eu acredito que cada um de nós deveríamos adotar também. Que a verdade, a bondade e a beleza. Então a verdade, às vezes a gente fala, a verdade é relativa, também é. Né? Mas a verdade aqui, nesse sentido ontológico, né? No sentido de ser, que a verdade ela finaliza-se em si mesma. Né? E também tem a verdade que é relativa, no sentido de conhecimento. É que, no caso, eu gosto de alho. Alho é bom. Tu gosta de alho, Eloy? Odeio. Tá vendo? É bom? Alho é bom? É. Alho é bom? Não, eu odeio, mas alho é bom para a saúde. Pronto. Então, eu gosto de alho. Para mim, alho é excelente. Para Eloy não é. Então, há uma certa relativização aí do gosto, do conhecimento. Tá? E aí, vem a bondade. A bondade é que Deus é a fonte da bondade. E este é um atributo divino. Aí vem a beleza. A beleza, no sentido transcendente da beleza, é a questão da ligação entre nós e o Criador, né, que além de ser verdadeiro e bom, Deus, Ele é o Criador da própria beleza. E aí vem aquela história novamente. Mas a sociedade é um monstro. As pessoas que estão aí, a gente vê vários discursos. Ainda mais nesse período agora, né, até outubro, a gente vai ver vários discursos. E são discursos muito perigosos alguns, muitos ofensivos. E pode cair para respingar em cada um de nós aqui. E aí a gente pode ficar com raiva daquelas pessoas. A gente pode ficar, sabe, bem revoltado com algo assim. Então, aí às vezes a gente questiona, poxa, mas a pessoa desse jeito, falando desse jeito, fazendo isso, como é que eu vou apresentar o Evangelho para essa pessoa? Por que eu deveria apresentar o Evangelho para essa pessoa? E aí, a gente precisa lembrar de uma coisa. Sabe o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis. Tem os elfos, né? Os elfos todos pomposos, com arcos e não sei o quê, com espadas brilhantes, com armaduras que reluzem de, sei lá, você tá no condado, tá vendo Elrond lá, todo pomposo. Vocês entenderem o mapa da Terra-média, vão saber o que eu estou falando. Mas falando da distância, que é muito grande, né? Então, tem uma cena do Senhor dos Anéis que eles estão numa montanha de gelo, né? Uma montanha cheia de neve, e Legolas está lá e olha assim. Eles estão lá e, tipo, o cara com a visão além do alcance, sabe? Tipo, com o olhar da espada justiceira. E aí, só que nessa história toda, a gente se identifica com os orcs, né? Porque são os defensores da justiça, são belos, são verdadeiros e tudo mais. Só que os elfos, só que nessa história toda, nós não somos os elfos. Todos nós somos os orcs, sabe? Aqueles seres medonhos, aqueles seres ruins, aqueles seres que propagam a violência, aqueles seres que desejam o mal para todo, que desejam o caos. Inclusive, os orcs, eles eram elfos na sua natureza primeiro, né? E aí o Senhor do Escuro pegou alguns e transformou em orcs, mas isso aí é história para outro momento. Mas se a gente se encontrar, ou se a gente se entender quem somos nós, que nós somos os vilões da história, que precisam ser resgatados, a gente vai entender que o outro ali também precisa ser resgatado. E assim como Jesus amou, assim como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, em João aqui, ele nos ensina basicamente a mesma coisa. O 3,16 de 1 João fala o quê?
Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E esse é o amor genuíno. Esse é o amor que a Bela teve com a fera. Esse é o amor que a gente precisa apresentar para cada um que realmente necessita. E esse cada um que realmente necessita é o mundo todo, né? Então, muitas vezes a gente acaba se tornando os paladinos da verdade, né? Os paladinos da justiça, aquelas pessoas que desejam, defender o Evangelho aos trancos e barrancos de toda e qualquer forma. Eu lembro que... Deixa eu pegar uma água. Eita. Eu lembro que tem um conhecido que vai em rede social, né, e tudo mais. E ele tem uma mania de pregar o Evangelho, né? Só que assim, esse tipo de pregação é uma violência atrás da outra. Vai contra a pessoa que vai na linha que não gosta da linha teológica dele, xinga pessoas, chamam gente de filho de Belial e tudo mais. Alguns aqui conhecem. E se acha tal, né? Se estiver me vendo aí, abraço. Então, Então, assim, gente, como é que a gente vai pregar o Evangelho dessa forma violenta? Como é que a gente vai pregar o Evangelho se achando o elfo e querendo atacar o orc, sendo que também éramos orcs, como também éramos vilões da história? Sabe? Então, o que eu quero dizer aqui com essa questão da mediocridade, dos viciados em mediocridade, são aquelas pessoas que realmente não desejam ter relacionamento com Deus. E muitas vezes a gente busca esse relacionamento, mas se perde. E como se perde? Estudando muito. Claro que o estudo não é algo ruim, mas entendam que muitas vezes a gente acaba estudando sobre Deus, mas esquece Deus. Sabe? A gente quer conhecer Deus, mas esquece dele. A gente quer saber dos atributos divinos, a gente quer saber das 7 dispensações, a gente quer saber do supralapsarianismo, a gente quer saber do subironismo, eu não sei falar essa palavra, mas a gente quer saber de todas e todas as coisas que vêm num sentido teológico, mas a gente acaba esquecendo Deus. A gente quer saber de todas as nuances de, sei lá, o que Lutero falou, dos 5 solas, dos 5 pontos e dos catecismos de Wittenberg, da Confissão de Westminster, de tantas e tantas outras coisas, mas acaba esquecendo Deus. E assim, não é ruim querer saber disso, não é ruim querer estudar, não é ruim de jeito nenhum. Só é ruim quando você esquece de Deus, porque o estudo, principalmente estudo teológico, né, é um estudo que você tem que ter esse relacionamento com Deus. Se não tiver, não adianta estudar teologia. Mas o que acaba tornando a gente medíocre nesse relacionamento com Deus é querer estar na média sempre. Teve alguém que disse que era acima da média. Mas nós precisamos ser acima da média. Não nesse sentido que o rapaz falou, mas no sentido de busca incessante, de ter tempo com Deus, de buscá-lo, Tem um livro chamado Caçadores de Deus, eu nem sei qual é o conceito e quem é o autor, mas realmente a gente precisa ter essa busca por Deus, ter essa ânsia de estar com Ele,
O salmista fala, assim como a costa anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Nós precisamos ter esse contato. Senão, a gente vai estar ali na mediocridade. A gente vai estar vendo um mictório como arte, como obra de arte. Sabe? Mas há muita coisa melhor que se consideramos arte. Eu vou contar só uma história aqui, rapidinho. Estava em Cachoeira, na Flica. Acho que eu até já contei aqui, se eu não me engano. E aí, eu saí para beber água, comprar alguma coisa, não lembro. E voltei. E na sala onde a gente estava, tinha um quadro. Um quadro de uma moldura dourada, né? Tipo, desse tamanho, mais ou menos. E aí, a tela era lilás, com espirais também lilás, só que lilás um pouco meio fraco. Era a tela toda assim, só que na moldura dourada. E aí eu vou e volto e eu vejo uma galera assim, parada na frente do quadro. E eu tentando, um falando com o outro, assim, né? E eu aqui atrás, eu queria entender o que estava acontecendo, né? Não tinha entendido nada. Só que aí estavam discutindo sobre a obra. Tipo, um quadro lilás com espiral lilás. E aí, é porque o artista fez isso, o artista não sei o que lá, o artista fez isso, o artista fez aquilo. E eu fiquei aqui atrás, falei, rapaz, quadro só com espiral lilás. E no final, resumo da ópera, é que estavam assim, né? E os caras aqui eram meio que entendidos dessas coisas. Aí um falou pro outro, falou assim, então, você acha disso, então beleza, esse é o seu ponto de vista, eu acho disso aqui, é o meu ponto de vista. Pronto, acabou. Eu acho que não precisava nessa discussão toda, sabe? Tipo, me inspirar. E eu fiquei assim, caramba, cara, os caras demoraram quase 1 hora nessa discussão e cada um falou, tá bom, cada um no seu canto e acabou. Aí você observa o quanto de maluquice existe na cabeça do homem. E só Deus para sanar essas loucuras que nós temos. Né? Eu realmente, vi, pelo meu entendimento leigo e totalmente ignorante, era um quadro lilás com espirais lilás e para mim não tinha informação nenhuma. Mas aí se a gente compara com um quadro de Picasso, um quadro de Van Gogh, a gente vê coisas belas, sabe? A gente vê informação. Então, a gente vê essas coisas todas, sabe? Vou até ler um outro versículo aqui para finalizar. Capítulo 4, versículo 12 aqui. Não precisa ler não. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. A Bíblia fala, na verdade tem uma frase do Chesterton, ele fala o seguinte, que a Bíblia diz que para a gente amar o nosso, devemos amar o nosso próximo e o nosso inimigo, porque talvez ele seja a mesma pessoa. E realmente é. Se a gente demonstrar um amor genuíno, a gente deixa essa mediocridade de lado. Porque a mediocridade é ela que nos afasta das pessoas, é ela que nos afasta de Deus. Ela é o reflexo de nosso narcisismo puro. E aí, mais uma vez, a gente vê que a sociedade é um monstro. A sociedade, cada dia tem um negócio novo, né? Todo dia tem uma história nova. Agora tem um tal de transhumanismo aí, de uma invenção de uma junção da biologia com a tecnologia para que possa aumentar a vida humana na Terra. Mas, mediante a todas essas ameaças, mediante a todas essas coisas que vêm querer
ir contra a palavra de Deus, uma coisa é certa: tudo passa, as palavras de Deus permanecem. E também que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E a gente vendo uma coisa tanto absurdo na nossa frente e acaba nos chocando, né? Eu lembro de uma situação que também no Senhor dos Anéis, não sei se era no Retorno do Rei, mas acredito que seja, que ele fala o seguinte, que está Frodo, Sam e Sméagol. E aí Frodo fica se perguntando, né? Por tanta coisa que se passou, tanto perigo que passou, né? Tanta quase morte que eles vivenciaram. E Frodo pergunta: será que vale a pena? Será que vale a pena aquilo tudo? E o Sam, ele dá uma resposta muito boa, muito simples e boa. Que o Frodo ele pergunta: no que nós estamos nos agarrando? E o Sam responde: na existência de algum bem neste mundo, Senhor Frodo, e por ele vale a pena lutar. E é exatamente isso. Apesar da sociedade ser um monstro, há pessoas que devem ser resgatadas ali. E muitas vezes nós não queremos ajudar no resgate delas porque achamos elas ruins demais. Mas se olharmos no espelho, a gente acaba sendo... Não sei se vocês conhecem, né, o Retrato de Dorian Gray. Conhece esse filme? Esse livro? Que é o cara que pinta um retrato dele, né, e toda a sujeira, todo defeito vai para o quadro. E ele é um cara que é bem bonito, ele, né, e ele fica muito jovem, as pessoas envelhecem, ele continua a mesma feição, tudo mais. E o monstro está no quadro, que é ele também, sendo que ele acaba sendo morto pelo quadro, né? Pela a sua imagem no quadro. Então, se a gente se olhar no espelho, a gente acaba sendo esse monstro. Só que também há uma coisa muito importante: esses monstros, nós fomos resgatados pelo Pai. Nós fomos resgatados, justificados. Nós entendemos o porquê da cruz. Mas também nós precisamos mostrar essa mensagem para que as outras pessoas que estejam cansados da existência nesse mundo vil possam descansar também encostado na cruz de Cristo, que é o melhor lugar onde nós possamos estar. Amém? Cada um de nós possamos entender o nosso momento, e que se nós estivermos de algum modo afastados do Pai, possamos restabelecer esse relacionamento com Ele, porque é o melhor relacionamento que nós podemos ter na vida. A gente ama a nossa mãe, a gente ama nossos irmãos, amamos nossa família, mas o amor que nós sentimos por Deus, ou que nós devemos sentir, tem que superar, porque é Ele que é o dono de tudo. Ele é o nosso Deus Altíssimo, e Ele que nos dá o fôlego de vida. Amém? Então, nesse momento, encerro aqui a mensagem, e eu glorifico a Deus por a vida de cada um de nós. Amém. Que a gente possa diminuir para que Ele cresça. Amém? Você sempre quis fazer isso, né? Passar na frente, né? Eu não ia passar, não. Glória a Deus pela tua vida, Guto. A gente vê o tão recheado que está
as pessoas de tanta mendiciosidade, tantas coisas que enchemos, muitas coisas que as pessoas enchem suas vidas e são conduzidas por isso e tem uma ação tão distanciar da razão, da essência e daquilo que realmente deve fazer sentido às nossas vidas, que é Cristo. As pessoas bebem da arte, bebem de violência, bebem do estudo aprofundado, que não é ruim, como o Guto falou, mas tudo isso tem levado cada um deles para o sentido totalmente contrário, fugindo e se afastando de Cristo. E os versículos que foram lidos, João 3,16 e 1 João 3,16, frisou bastante. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos, aqueles que nos cercam, que estão com sua mente cheia de coisas que fogem disso. Cabe a nós levar esse alimento, levar esse cobertor, levar esse abraço. Muitas vezes a gente evita de falar, a gente deixa de compartilhar. Às vezes, por esse conhecimento contrário, não permite nos aproximarmos. Ela é cheia de reservas. E nos exemplos que Guto deu hoje foi bem enfático. Mas cabe a nós continuarmos a eliminar essas coisas ruins que existem, não só em nós, muitas vezes, mas também no outro. E a cura é Cristo. Só nele. Não tem um outro meio, não tem um outro motivo, um outro estudo, uma outra fonte, não tem. Aquela história, todos os caminhos levam para Cristo. Tem que ser assim. Não pode levar para tal conhecimento. Eu não entendo muitas vezes as pessoas que fizeram parte, aprenderam sobre essa essência, obtiveram informação que foi apenas aquilo que elas absorveram e elas não permanecem e vão procurar coisas que não tem sentido elas buscarem e preencher o vazio, né, que nós temos com essas coisas. E o vazio que nós temos só pode ser preenchido por Cristo. Amém, irmãos? Então que Cristo aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite e que ela seja apraz para aquilo e pela porção que cada um de nós recebemos nessa noite. Amém? Daqui a pouquinho, como sempre, como é de costume, estará disponível essa mensagem. A gente agradece aos amados irmãos que estiveram junto conosco para a transmissão. Tiago e Jacob, que apareceu hoje aí, Dadai, Kelly e tantos outros aí. É maravilhoso a presença de vocês. Zakai também, Marcos, também, um forte abraço. Saudade dessa galera, né? Desde a pandemia, outras coisas, a gente se afastou um pouco, eventos e tudo deu uma esfriada, mas é um pessoal que a gente sempre está junto e agora a gente percebe a gravidade da distância como era, que a gente nunca mais teve junto para colocar a conversa em dia, enfim, ter comunhão com os irmãos, né? Então daqui a pouco estará disponível essa mensagem. Hoje pela manhã começou com o pé direito e bem direito desse novo assunto, nosso estudo da EBD, que como o Guto frisou no início, nossa professora Kimberly iniciou, e domingo que vem continuaremos.
continuaremos a estudar sobre esse assunto. Tem algum tema específico? Tem Fundamentos da Fé Cristã. Fundamentos da fé cristã. Fundamentos da Espiritualidade Cristã. Fundamentos da espiritualidade cristã. Então o tema seria esse mesmo. Ok. Peraí, o próximo tema. É o próximo tema, não é de hoje não. O tema é geral. Ah, sim. Mas assim, o subtítulo Ô, meu filho, peraí. Só para dar um spoiler. é só para o pessoal ficar instigado, né? O pessoal gosta dessas coisas, né? Isso é fundamentos da espiritualidade cristã protestante. Sim. Aí hoje a gente falou, foi a definição da espiritualidade cristã. Definição da espiritualidade E cristã. a próxima aula. A próxima aula será o que, Jesus? Suspense, que rufam os tambores. O baterista está ali. Vai. Dá um intervalo aí. Então, enquanto nosso irmão, Que é muita página. nosso irmão professor, A fé como condição e a esperança como combustível. a fé como condição e a esperança como combustível é o próximo tema que já deixa aí para a gente encher o tanque das nossas vidas com esse conhecimento, viu? Então, você que está conosco nessa transmissão e deseja se aprofundar mais sobre esses assuntos, esses temas abordados por nós nesses estudos aprofundados da EBD, participe conosco. É algo que está trazendo um conhecimento absurdo para nós aqui da comunidade da Zone. E como eu sempre digo, não é um conhecimento restrito só para a gente. É para todos os irmãos que desejam aprender mais uma porção da Palavra de Deus, mais detalhada, mais minuciosa. A gente tem essa oportunidade desse tempo específico em se dedicar para isso. Os irmãos se dedicam para poder trazer esse estudo aprofundado. Então, cabe a nós, não só aqui da nossa comunidade, mas qualquer um que tiver esse interesse de participar. Então, você pode entrar no direct ou qualquer contato que você tem de algum irmão aqui e estar junto conosco domingo a partir das 9 horas da manhã, ok? Algum aviso a mais? Ok. Esse é o próximo domingo. Próximo? Certo. Então, estaremos no domingo que vem realizando a nossa ceia do Senhor, a ceia que esse memorial para que todos possam estar já avisados e estarem presentes para participar desse momento único e relembrar, né, todo essas particularidades. Então, não havendo mais nenhum aviso, só relembrando a EBD domingo que vem às 9, ceia do Senhor à noite às 19 horas. Todos possam estar presentes. Vamos encerrar essa noite maravilhosa, essa noite particular, essa noite que o Senhor esteve presente e falando profundamente nos nossos corações. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tamanho amor, por tamanha graça que o Senhor derrama sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor falar profundamente nos nossos corações. Somos necessitados de Ti, somos carentes e como precisamos, Senhor, colocar, Senhor, para aqueles que não Te conhecem, esse amor, a Tua salvação, Senhor, essa verdade, a única verdade, para que as pessoas sejam transformadas de uma vez por todas, que o vazio venha a ser preenchido e que suas vidas venham fazer sentido através de Ti, Jesus. Que onde essa mensagem alcançar, possa mudar as vidas, possam mudar pensamentos, possam mudar os corações, possam gerar amor, possam gerar perdão, possam gerar comunhão com os irmãos, possam gerar um relacionamento principalmente contigo, Deus, que isso deve ser crucial nas nossas vidas e que assim o Senhor esteja abençoando e fortificando isso em cada um de nós, Deus. Abençoa cada irmão que esteve presente, abençoe essa semana, que o Senhor esteja assim protegendo, livrando de todo o mal e conduzindo cada um nas suas atividades. E assim, que a maravilhosa graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam comigo, estejam com você, estejam com cada um dos nossos irmãos espalhados na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua ida para o seu lar, leve em paz
e abençoe a sua semana em nome do Senhor Jesus. Até domingo que vem, queridos. Amém?